Olá, no programa de hoje a gente vai entender um pouco mais das diretrizes da campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, desenvolvida pela Pastoral da Juventude, além de detalhes do tema da campanha da Fraternidade 2019, Políticas Públicas. O Parlamento Cidadão está no ar. Refletir sobre políticas públicas é importante para entender a maneira pela qual elas atingem a nossa vida, o que pode ser feito para melhor formatá-las e quais as possibilidades de aprimorar sua fiscalização. Este é um dos itens do texto base da campanha da Fraternidade 2019, que traz como tema Fraternidade e Políticas Públicas. Também nesse contexto, a campanha sugere que política pública não é somente a ação do governo, mas também a relação entre as instituições e os diversos atores, sejam eles individuais ou coletivos, envolvidos na solução de determinados problemas. Na reportagem especial de Ismael Gama, a gente vai entender toda essa contextualização. Roda aí. Políticas públicas são ações desenvolvidas pelo Estado nas escalas federal, estadual e municipal para colocar em prática direitos previstos na Constituição Federal e em outras leis para beneficiar a população, como explica este doutor em Sociologia. Começa justamente com a sociedade, a partir das demandas dos diversos atores sociais, sindicatos, associações, por exemplo, uma associação de moradores, a questão das associações patronais também, ONGs, que vão ter que demandar diversas questões, diversos problemas que existem. E aí vai ter o filtro, que vai ser feito justamente pelo poder público, através dos parlamentares eleitos, numa democracia representativa como a nossa. E a partir daí vai se demandar quem? O Executivo. O Executivo é que vai justamente executar as políticas públicas que vão tentar suprir alguma demanda da sociedade. A campanha da Fraternidade 2019 tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. A ideia é identificar os problemas e propor soluções viáveis para garantir direitos sociais a todos. Precisamos olhar para frente e ver que os investimentos do próprio Estado, do município, não só para o período de 4 anos, mas os investimentos a longo prazo, eles precisam ser feitos porque o nosso querido Estado do Maranhão, ele está mais ou menos no nível social de Alagoas. Então, são os 2 estados mais pobres do Brasil. Então, isso precisa mudar e, para isso, precisamos de políticas públicas mais fortes em relação à saúde, os cuidados básicos com a saúde, a educação, em relação à segurança, em relação a crianças, jovens, e porque se não cuidamos dessa base, que são crianças e jovens, o que é que será do futuro? No Poder Executivo Estadual, várias secretarias de governo desenvolvem ações com políticas públicas afirmativas. Uma das mais conhecidas é o programa Mais IDH, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, que envolve um conjunto de ações nas áreas da saúde, educação, saneamento e assistência social. Exatamente essa atitude da Igreja Católica faz com que, nos espaços de controle social, de discussão e elaboração das políticas públicas, e uma forte participação de organismos católicos, a exemplo da Comissão Pastoral da Terra, do Conselho Indigenista Missionário, da Pastoral da Criança, que inclusive é importante destacar, teve nas últimas décadas um papel importante na redução da mortalidade infantil no nosso país. Em São Luís, como política pública do governo municipal, os ecopontos espalhados pela cidade atendem mais de 90 bairros. Cerca de 300 mil pessoas são beneficiadas por estruturas que recebem um descarte correto de pequenos volumes de resíduos e estimula o reaproveitamento e a reciclagem de materiais descartáveis. As políticas públicas também podem ser realizadas por organizações não governamentais. Ainda na capital, como política de iniciativa voluntária e social, a Fundação Antônio Bruno atende pacientes do interior que estão em tratamento contra o câncer na cidade. A sociedade, ela não, além de cobrar que comece a formulação de uma política pública, ela precisa acompanhar para que tenha também um retorno, para ver se foi realmente aquele interesse público foi atingido, ou se precisa de algum feedback, de alguma melhoria na execução. E para isso também é importante a própria burocracia estatal, ou seja, os servidores públicos. Porque para você fazer qualquer política pública, você precisa ter boas informações, bons dados, que são justamente esses dados, essas informações que vão subsidiar que ela seja bem planejada,
executada e verificada se ela atingiu realmente a efetividade para que ela foi proposta. Nesse ritmo de desvendar o conceito de políticas públicas, o governador Flávio Dino recebeu no Palácio dos Leões representantes da Pastoral da Juventude do país, que, entre outras linhas de frente, lançou a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Os jovens da Pastoral entregaram nas mãos do governador Flávio Dino o ofício divino da juventude, que é um instrumento de oração inspirado no ofício divino das comunidades. Na pauta do encontro, que aconteceu no Palácio dos Leões, estava também as ações da campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher e outras pautas ligadas à Pastoral da Juventude. O secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, também participou da reunião. A Pastoral da Juventude é uma organização de jovens ligada ao setor de juventude da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A PJ é feita de homens e mulheres que sonham com um mundo mais justo. Na PJ, o sonho, o canto, a poesia e a amizade estão presentes em cada momento, em cada grupo de base, Brasil afora. A Pastoral da Juventude é uma organização muito tradicional, muito importante para a vida brasileira, especialmente nesse momento em que se exige tanto da cidadania, no sentido de evitar retrocessos sociais, ao mesmo tempo defender direitos, defender serviços públicos. Receber no Maranhão a reunião da Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude é um reforço à nossa caminhada aqui no Estado e também uma palavra de apoio, de incentivo que fiz questão de transmitir para que esse trabalho da Pastoral da Juventude cresça, se fortaleça em todo o país, porque ele não é importante apenas para a Igreja Católica ou para a juventude católica ou para aqueles que integram a Pastoral da Juventude. É um trabalho importante para o Brasil, para o povo brasileiro. Para a gente saber o que é a Pastoral da Juventude, como ela atua e também as diretrizes da campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, eu converso com a Ingrid Bárbara, que é referência da campanha no Maranhão, e também com a Merivânia Sá, que é secretária arquidiocesana da Pastoral da Juventude no Estado. Olá, sejam bem-vindas aqui ao Parlamento Cidadão. Só para a gente começar o nosso bate-papo, o que é a Pastoral, por quem ela é feita, né? O que norteia a Pastoral da Juventude, carinhosamente chamada de PJ? Nós agradecemos o convite, Natália, por poder participar aqui desse bate-papo com você e respondendo a sua pergunta sobre o que é Pastoral da Juventude, não é? A nossa carinhosamente apelidada PJ. Então, a Pastoral da Juventude ela é uma ação organizada da Igreja, reconhecida a nível nacional pela Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. Então, ela é uma ação reconhecida nacionalmente e que é feita pelos jovens para jovens. Então, a Pastoral da Juventude tem como seu principal objetivo a evangelização, como qualquer ação da Igreja. E também essa ação de evangelização ela é feita pelos jovens e para jovens. Por isso que nós temos Pastoral da Juventude e não Pastoral de Juventude, certo? Então, além desse objetivo de evangelização de jovem para jovem, a gente tem outros objetivos específicos, dentre os quais esse que a gente vai tratar hoje, que é tratar das realidades e estar envolvido com as realidades que nos rodeiam. Então, nos nossos métodos incluem fé e vida, por isso que a gente trabalha com o método ver, julgar e agir. Então, a gente parte da nossa realidade, analisa essa realidade, constrói essa realidade a partir da luz do Evangelho, para então partir para uma ação transformadora e não ficar só numa teoria. Como é que é feita essa articulação nacional, né? Quantas regionais existem hoje no Brasil? Né, como é que é feita essa mobilização no país e a nível de Maranhão também, como é que está estruturada a Pastoral da Juventude? Sim, a nossa Pastoral da Juventude ela é organizada pelo Nacional, ela é representada por todo o Nacional, o Sul, o Sudeste, né? Tem o Nordeste e a Amazônia, que é, no caso, o Norte e Noroeste. Então, a gente se divide por região, porque o Brasil é muito grande, né? Não tem como ser poucas regiões. E no Maranhão, nosso regional é o Regional Nordeste 5.
o Maranhão, ele engloba só o nosso estado mesmo, porque tem regiões que englobam mais de um estado. Então, como o Maranhão é muito grande, muito extenso, a gente é sozinho mesmo, só o Maranhão. Aqui no Regional Nordeste 5, a gente é dividido por diocese, são 12 dioceses. E as nossas dioceses representam e têm representantes, coordenadores da nossa, enfim, da diocese, das nossas pastorais, comunidades e os grupos de base. Então, a nossa estrutura, a Pastoral da Juventude, como minha companheira falou, é organizada, é estruturada. A gente vem desde os grupos de base, passa pelas paróquias que a gente se organiza, que é um conjunto de grupos de base, se forma uma paróquia, e da paróquia forma uma arquidiocese, uma diocese também, né, no caso, e da diocese forma um regional, que o nosso regional é o Nordeste 5. E do regional forma a coordenação nacional, que delibera os assuntos que a gente vai trabalhar durante são 3 anos, enfim. E toda a PJ trabalha esses assuntos, que no caso a campanha do Nacional, ela é uma deliberação de todo o Brasil para trabalhar na base, nos regionais, nas dioceses. Essas 12 dioceses que existem hoje no Maranhão, ela consegue atingir muitos municípios maranhenses? Sim, nós estamos na maioria dos municípios do Maranhão. Como somos 12, a gente vai em comunidades, nas paróquias, a gente não tem um número exato, né, de quantos grupos de base porque às vezes a gente até some um pouco do nosso controle, porque a gente vai multiplicando, e aí a gente começa a perceber que a gente precisa estruturar ainda mais para a gente saber o número exato. Mas, assim, estamos na maioria do nosso Maranhão, na maioria das dioceses, na maioria das paróquias, existem grupos de base da Pastoral da Juventude, sim. E aí a gente tenta fazer um projeto mesmo de multiplicar grupos de base e também enriquecer ainda mais o que já estão feitos, né? Já estão construídos. A Pastoral da Juventude no Estado, ela segue, né, um calendário de atividades. Como é que esse calendário é estruturado? Eu sei que há ações permanentes, né, e também há ações que são pontuais. O que é que vocês podem elencar aqui para a gente? De eventos, mobilizações que são feitas? Então, Natália, como a Ingrid colocou, a nossa Pastoral da Juventude, ela é organizada em instâncias organizacionais que, como ela bem colocou, nós temos as instâncias locais, as regionais e também temos a instância nacional. Cada uma dessas instâncias tem a sua coordenação macro. Então, sim, por exemplo, a instância nacional, que é a coordenação nacional, vai ser composta por um representante de cada regional do Brasil. Então, ela citou alguns regionais aí, por exemplo, vai ter um representante do Norte, um representante daqui do Nordeste, nessa coordenação nacional. E aí essa coordenação nacional vai sentar nas suas assembleias e vai montar o seu plano bienal ou trienal e também vai definir quais são as prioridades, porque a gente vai... na Pastoral da Juventude, nós costumamos trabalhar por eixos. Por exemplo, esse da campanha, sim, que nós estamos tratando hoje está dentro do eixo ação, que foi uma das prioridades, pensada para ser trabalhada, né, nesse biênio que foi colocado aqui. Que eixos seriam esses, assim? Nós temos o eixo espiritualidade, nós temos o eixo ação, tem o eixo cidadania. Então, dentro desse calendário de atividades, há determinadas ações que são enquadradas nesses eixos. Isso, para cada eixo tem essa sua prioridade. É definida uma prioridade que vai ser trabalhada, no caso, no biênio. E cada uma dessas instâncias vai pensar qual é a prioridade. No caso do nacional, qual é a prioridade que vai ser nacional. E aí, no regional, cada regional, como a gente tem 12 dioceses, no caso, falando especificamente aqui do Regional Nordeste 5, que é o Regional do Maranhão, que é composto por essas 12 dioceses. Então, o Regional Nordeste 5 tem um representante de cada uma dessas 12 dioceses. E também em suas assembleias, vai sentar e vai pensar também como é que vai ser montado aquele plano bienal e dentro desses eixos quais serão as prioridades que serão escolhidas para serem trabalhadas ao longo do biênio. Reuniões, conferências gerais, elas são feitas de quanto em quanto tempo?
de 2 anos, no caso, que no caso seria um biênio? Isso, exatamente. Neste caso aqui do bienal, no nosso caso aqui também da arquidiocese, da nossa diocese de São Luís também, nós temos a assembleia a cada 2 anos e também aqui em São Luís nós fazemos esse plano bienal, em que definimos, assim como o nacional e o regional, as nossas ações prioritárias a partir dos eixos que são trabalhados. Na maioria das vezes, assim, o nacional e o regional, eles fazem reuniões, assim, porque no nacional é dividido, né? A gente tem um encontro celebrativo e um encontro formativo e deliberativo. Um ano a gente comemora, a gente festeja, a gente repensa como é que está sendo nossa caminhada, né? E num outro a gente delibera, a gente decide. Então, no nacional é definido de 3 em 3 anos, assim como também no regional, porque como as pessoas são um pouco mais distantes para se encontrar, enfim, é por isso que tem mais tempo. Encontrão, né? Isso, um encontrão. Quando a gente conversa com diocese, com paróquia, aí a gente já diminui um pouco mais de tempo, porque é umas pessoas mais próximas, né, da gente. Que, como é diocese, ou como é KPJ, enfim, a organização na arquidiocese, e também nas paróquias, nos grupos de base também, renova coordenador e renova um ciclo de 2 em 2 anos. E aí, nesses 2 em 2 anos, a gente começa a trabalhar as nossas propostas que a gente decide. Que, no caso, é a campanha do Nacional contra os ciclos de violência contra as mulheres, mas também tem um que a gente debateu por muito, muito tempo, que foi a campanha do Chega, né, de violência, né, o extermínio de jovens, que a gente, por muito tempo mesmo, a gente ia até com uma campanha que permeia até hoje. Tanto é que a nossa campanha do Nacional é um Chega de extermínio de jovens, mas é a juventude da mulher, a juventude da mulher negra, ribeirinha, indígena, e também tem outros projetos que a gente delibera de acordo com a nossa região. De acordo com a realidade, isso, né, de cada região. de acordo com a realidade, ou seja, tem projetos específicos numa região do Maranhão, uma diocese do Maranhão, que não vai ser, por exemplo, em relação a mulheres ou a juventude na zona rural. A gente já não debate tanto isso na cidade, por exemplo, em São Luís. Então, são temáticas específicas que a gente trabalha. Ou também nos grupos de base, assim, nem todo grupo de base fala da mesma realidade. Por mais que a gente se comunica, porque somos jovens, uma hora ou outra a gente começa a se interligar. Então, por exemplo, tudo é determinado com as deliberações do nacional, do regional, da base. Enfim. Mais pensado para as realidades específicas, como a Ingrid colocou, cada realidade específica de cada território, de cada lugar, de cada paróquia. E aí, como ela colocou, essa não é uma campanha pensada isoladamente, já é uma campanha que vem sendo fruto de outras campanhas, de outros projetos, como a Juventude Quer Viver, a própria campanha Chega de Violência e Extermínio de Jovens. E aí vem mais essa aqui, que é um grito pelas nossas mulheres. Aí no segundo bloco a gente vai falar sobre essa campanha. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e no Parlamento Cidadão de hoje estamos conhecendo um pouco mais das ações desenvolvidas pela Pastoral da Juventude, como ela atua e também as diretrizes da campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Como convidadas nós temos a Ingrid Bárbara, que é referência da campanha no Maranhão, e também a Merivânia Sá, que é secretária arquidiocesana da Pastoral da Juventude no Estado. Meninas, o tema central da campanha da Fraternidade 2019, políticas públicas e fraternidade. Nesse contexto, a gente tem a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, que foi uma campanha pensada já há algum tempo, lançada oficialmente em 2018, mas que também ganha forma nesse ano, né? Que faz parte também, que integra, né, que veio para somar forças com o tema da campanha da fraternidade, que é políticas públicas. Como é que essa campanha, né, de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher foi pensada e por quê? A campanha do Nacional, né, de enfrentamento aos ciclos de violência, ela já foi pensada há um bom tempo mesmo, como você citou, desde o 11º encontro que aconteceu em Manaus,
que as mulheres, as meninas dos grupos de base, elas começaram a ecoar um sentimento de angústia, de perceber que a gente não estava sendo escutada, ou que a gente era silenciada nos espaços que a gente vivencia em todos os âmbitos, na sociedade e até na nossa pastoral da juventude. Então, a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada. As mulheres sofriam de violências diversas na sociedade, enfim, dentro de casa, eram silenciadas e que elas tinham que dizer alguma coisa. E elas diziam isso, elas diziam sobre essas violências dentro dos grupos de base, a partir das nossas escutas, do ver a realidade. Então, desde Manaus, já teve essa inquietação dentro dos nossos corações. Como a gente está cuidando das nossas jovens, meninas, mulheres dos nossos grupos de base? E foi lançado essa proposta no encontro nacional da Assembleia Nacional da PJ no Crato, que aconteceu em 2017. E aí, dessas inquietações em Manaus, foi pensado uma proposta de campanha para a gente trabalhar a ação, né? O que as nossas meninas estão sofrendo de violência, de todos os âmbitos, psicológica, sexual, física, patrimonial, e o que a gente pode melhorar. E ela foi pensada justamente, feita por mãos de várias mulheres. Isso, várias mãos de mulheres dos nossos grupos de base de todo o Brasil e também dos homens, dos nossos companheiros de caminhada. E ela foi pensada justamente para a gente entender e formular um outro tipo de pensamento de como é que a gente quer tratar as nossas mulheres. Se a gente quer tratar elas ainda numa sociedade machista, violenta, numa sociedade brasileira que é o país do 5º maior índice, né, de violência contra as mulheres do mundo, que não é um país seguro para as mulheres, que mata mulheres todos os dias. 15 mulheres são mortas por dia e 5 mulheres são agredidas por dia aqui no nosso país. Então, a gente começou a pensar sobre isso. E fazendo alusão também à campanha, né, da fraternidade, porque nós, católicos, a gente, por vivenciar essa rede de pastorais, a gente caminha junto. Então, a campanha nacional, ela também tem um tom de falar sobre as políticas públicas, né? Mais em específico, as políticas públicas para as mulheres. Então, a campanha da fraternidade, ela vem a nos alertar isso. Como é que a gente está pensando as políticas públicas para as nossas mulheres? Será que as políticas públicas já feitas são realmente efetivas? Ou será que elas estão acontecendo? Será que... Uma forma também da gente fiscalizar essas políticas públicas, né? A gente tem que fiscalizar, a gente também tem que repensar que as políticas públicas, elas não são feitas só pelo Estado, mas é uma parceria Estado, sociedade, os cidadãos. Então, a gente veio realmente repensar isso. E a campanha da fraternidade, ela nos dá força, ela nos dá voz. Não só a campanha da fraternidade desse ano. Por exemplo, já desde o ano passado, 2008, no ano em que foi lançado, que nós tivemos a campanha da fraternidade Superação da Violência. Sim. Justamente o ano em que foi lançada a campanha, e este ano, já com o lançamento do subsídio, a gente ainda tem... Isso, é verdade. Desde um bom tempo, a nossa igreja já está conversando mais sobre isso. A gente já está um pouco assim mais aberto, né, com um olhar mais sensível à realidade. Porque que a gente percebe que a nossa realidade está aí e que a gente precisa modificar ela. Então, desde o ano passado, com uma campanha que a gente trabalhou sobre as violências, superação de violência, e esse ano a gente vem efetivar como é que a gente supera a violência, como é que a gente supera todas as problemáticas. A gente supera com aplicação de políticas públicas, com aplicação, regulamentação de leis, enfim, a fiscalização também. Agora, para que essas informações cheguem, por exemplo, ao interior do Estado, onde o acesso à informação é um pouco mais difícil, um pouco mais lento, qual é a metodologia usada pela Pastoral da Juventude para que essa campanha, que é nacional, chegue aos municípios menores, por exemplo? Bom, a gente se organiza como nacional, cada região, né, cada regional, existe 2 representações, né, são 2 meninas que representam o regional. E nesse regional, a gente envia 2 mulheres para estar na coordenação do grupo central. Esse grupo central, ele vai pensar subsídios, vai pensar formações, vai pensar rodas de conversa, formulação de rodas de conversa, leituras orantes, para a gente divulgar nas nossas redes sociais, para que chegue aos nossos grupos de base.
E a cada instância da PJ, da Pastoral da Juventude, a gente tem coordenadores, tem reuniões e que a gente vai multiplicando para a maioria dos nossos grupos de base, para as famílias, para as comunidades. A ideia da campanha é que chegue sim às nossas bases, nossa juventude, mas a ideia maior é que chegue nas nossas casas, chegue nas nossas comunidades, chega na voz de todas as mulheres, de todas as idades, e a gente vai multiplicando daqui para frente, né? Então, no caso, a gente divulga subsídios, faz horas de conversa, faz fóruns, a gente tem uma parceria também com juízes, com delegados, e a gente vai fazendo seminários também. Então, a metodologia da campanha, ela está toda estruturada. Entendeu? Tem toda uma estruturação, tem CAP, enfim. Inclusive, eu estou aqui, vocês se referem a subsídios, eu estou aqui com esse material, que é o cartaz oficial da campanha. Vou pedir depois para colocar imagens também do material online, que inclusive está disponível no site da Pastoral da Juventude, que é o www.pj.org.br. Esse material está disponível não só para as dioceses, para as comunidades, para os grupos, mas para todo mundo, né? Isso, Merivânia. Sim, com certeza. Inclusive os subsídios que eles são feitos a nível nacional, como pelo GT nacional, como a Ingrid colocou, eles servem como referência para as diversas realidades do regional, para a realidade local daquele grupo de base, mas não é uma coisa que a gente vai ficar preso àquele subsídio. O subsídio é uma orientação, é uma referência para que a gente possa estar construindo novas possibilidades dentro dos nossos territórios, dentro das realidades em que a gente vive, em que a gente vivencia. Eu estava lendo, antes de começar o programa, um pouco do material muito rico, extenso. Então, esse é um material, como a Merivânia falou, livre, né? Pronto aí para ganhar o mundo, né? Ser voz, ser um material mesmo de referência. Porque foi um material, como você falou, construído por várias mãos, né? Acompanhando a realidade de muitas mulheres. E é importante também que esse material ele foi construído a partir de bases de outros materiais fornecidos também pelo governo. Tem dados de todas as pesquisas que a gente faz. É um material muito rico, realmente, é importantíssimo. Não só para as comunidades, mas para as escolas também, universidades. Sim, a gente tem base de tudo isso. E é tão importante quando a gente cria subsídios, não só do nacional, como foi a divulgação da campanha nacional, porque a gente divulga por datas importantes, por exemplo, Dia Nacional, Internacional das Mulheres. A gente divulgou e no outro dia a gente divulgou esse subsídio. Mas também é importante dizer que existem subsídios do regional. Por exemplo, a gente está com essa camisa, né? Essa camisa, ela é a camisa do encontro de base que teve do regional, que a gente participou. Então, a gente reúne toda a juventude do regional e celebra o encontro que a gente falou sobre o protagonismo das mulheres, né? Exatamente, porque antes a campanha ela foi lançada em 2018, né? Lá em janeiro de 2018. Então, teve todo esse ano de 2018. Então, não é um ano que a gente fica parado, é um ano em que a gente também continua pensando como é que a gente vai trabalhar nas nossas bases, nas nossas comunidades, com essa temática, a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Então, foi um período de familiarização também com a temática, com a campanha. E dentro dessa campanha, um dos encontros realizados foi esse encontro estadual que a Ingrid falou, que teve a mulher como tema, da mulher de onde floresce a esperança. Então, lá a gente trabalhou com temáticas voltadas para políticas públicas, para o empoderamento da mulher, para discutir essa temática das violências. E também ainda, animados por esse encontro, a gente realizou aqui, especificamente aqui na Diocese de São Luís, o EAB para a TPM, que foi um encontro arquidiocesano de base para trabalhar o protagonismo da mulher, e onde a gente voltou a refletir e a discutir sobre essas temáticas, a ouvir as nossas jovens, né? E a também cantar e a refletir essas realidades que estão aí no meio de nós. Por falar em música, a gente estava comentando no intervalo que, né, a Pastoral da Juventude, ela também, né, tem a música como um dos carros-chefes, né, de luta, de palavra de libertação. Eu queria até que vocês fizessem um trechinho de alguma ciranda, como vocês chamam, né, as canções que vocês entoam durante os encontros, as reuniões, que é uma canção, inclusive, que a gente estava comentando, né, de luta e enfrentamento à violência contra as mulheres.
Então, bora, né? A gente pode entoar, vamos entoar uma, né, que demonstra um pouco que a gente nunca, nossas manas, nossas companheiras, tem que andar de mãos dadas, não, e não nessa rivalidade. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Meninas, se preparem, porque é daqui pro estrelato, com certeza. Essa ciranda é para todas as nossas companheiras, as mulheres do nosso regional, do Maranhão, do Brasil, enfim, que a gente multiplica essas cirandas nos nossos grupos de base e para pensar realmente em todas as mulheres, sem exclusão, na mulher negra, ribeirinha, indígena, quilombola, em todas as mulheres que elas são invisíveis para a sociedade de algumas vezes, né? Ou então só estão em dados estatísticos, mas é para a gente mostrar que elas também têm voz, têm vez e que a gente está aqui para lutar por todas nós, pela vida de cada uma de nós. Agora, só para... Pode falar, no nosso Marivânia. caso específico, principalmente pela vida das companheiras jovens, não é? Que é o público no qual a gente está inserido, o público com o qual a gente trabalha, o público que a gente quer empoderar e quer tornar protagonista nesse meio social, principalmente nessa luta por políticas públicas pelos direitos das mulheres. Agora, para quem quer ser um pejoteiro, uma pejoteira, como é que as pessoas podem chegar até vocês? É pelas redes sociais? É indo até vocês aos encontros, às paróquias, às igrejas? Como é que as pessoas podem ter acesso, né, ao trabalho que é feito, às reuniões, aos grupos, né, que é onde tudo nasce, floresce, germina e cresce? A gente está presente nas redes sociais, né? Que a gente jovem assim, gosta de redes sociais, de conversar e bate-papo. Enfim, então tem o Instagram e tem o Facebook da PJ Nacional. Tem o Instagram e Facebook também, PJ do Regional Nordeste 5, né? Que é o nosso regional aqui no Maranhão. Tem o Instagram da PJ da Arque de São Luís, né? PJ Arque SLZ. E tem os Instagrams das nossas paróquias, né? Que são muitos, não tem como dizer todas, mas assim, esses são os primeiros. Se você entrando em contato pelo direct, mandando uma mensagem, a gente vai estar direcionando sempre. A gente sempre direciona os grupos de base que tem nas nossas comunidades, né? Mas assim, um trabalho que é uma coisa assim, que a gente faz há um bom tempo, como pejoteiro, é ir nos grupos de base. Pelo menos eu fui assim, a gente começa desse jeito, a gente se informa nas nossas paróquias, assim, se tu olhar uma comunidade, um grupo perto, e você vê assim, uns grupos andando junto, cantando, se fazendo ciranda, enfim, nos grupos, nas comunidades, e perceber, é só se informar mesmo, que sempre dizem que tem grupos de base na PJ, e aos encontros, geralmente a gente se encontra no final de semana, ou então dia à noite, dia de semana, e participar mesmo. E a gente vai estar sempre direcionando nossos jovens, então entrando pelo Instagram ou pelas redes sociais, a gente direciona assim. Ou pessoalmente, como a Ingrid colocou, né, nas nossas paróquias. Como a gente sabe, nem todas as nossas paróquias aqui são articuladas, tem pastoral da juventude, mas se você que está nos vendo aí conhece alguém ou sabe na sua paróquia, conhece alguma paróquia, algum jovem que quer integrar o grupo de jovens, que quer conhecer o trabalho da pastoral da juventude, então pode estar visitando as nossas redes sociais, como a Ingrid colocou, ou também indo em uma dessas paróquias, igreja, conversando com os nossos párocos, que será muito bem recebido. Marivânia e Ingrid, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Parlamento Cidadão. Sejam sempre bem-vindas aqui à TV Assembleia. Obrigada. A gente costuma dizer, enquanto pejoteiro, que quando a gente conhece a pastoral da juventude, a gente se apaixona. Então, venha, conheça, ame, e que a gente está aqui para te acolher. Obrigada. Faço minhas palavras da minha companheira de caminhada. Obrigada, meninas. E o Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!